Presidente, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Daremos início ao segundo painel. Só esperar você colocar no... Daremos início ao segundo painel, Dimensões de Sustentabilidade, que será coordenado pelo professor Antônio Dom Cirino, que é professor livre-docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e editor-chefe do periódico Interface, Comunicação, Saúde e Educação. O professor Antônio já está presente aqui. Temos a satisfação de convidar para compor a mesa de painelistas o professor Carlos Menck, que é professor titular da Universidade de São Paulo e editor-chefe do periódico Genetics and Molecular Biology. Professor Reinaldo Bertola Cantarucci, professor titular do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa e editor executivo do periódico Revista Brasileira de Ciência do Solo. E a professora Mara Coelho de Souza Lago, que é professora emérita da Universidade Federal de Santa Catarina e editora-chefe do periódico Revista Estudos Feministas. Passo a palavra agora então ao professor Antônio. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite do Abel e da equipe do Cielo para estar aqui nessa mesa Dimensões de Sustentabilidade, né? Então, estamos entrando agora também em um outro tema extremamente sensível, né? Nesse momento político em que vivemos no país, né? Eu acho que todos os editores, né, no intervalo, estavam conversando aí com vários colegas, editores, né, das dificuldades que estamos enfrentando do ponto de vista da sustentabilidade, né? Eu sou editor de um periódico científico da área de saúde coletiva, interdisciplinar, então ele também é da área de educação, e dentro da saúde coletiva, né, uma das nossas áreas é a das ciências sociais humanas em saúde. Nós temos recebido aí, recebíamos na faixa de 900 submissões ano, quando eu tinha suplemento na faixa de 1000, e desde 2016, né, em função de redução de financiamentos locais, né, e do CNPq, nós tivemos que iniciar a cobrança mediante taxa de processamento de artigos. No momento, ela cobre mais ou menos 40% das nossas despesas, né, do nosso orçamento. Os valores estão na faixa de 800 a 900, dependendo do número de palavras dos artigos, né? Para nós foi uma transição difícil, né? No início a gente teve que cobrar também uma taxa de submissão para poder cobrir as despesas, né, que não tem como atirá-las, né? Mas depois de um ano a gente conseguiu, mais ou menos regularizando, né, o orçamento com esses recursos, passar a só cobrar a taxa de processamento de artigos, né? Fizemos isso bastante, embora entendendo que essa é uma das formas de financiamento do acesso aberto, fizemos isso com bastante pesar, né, para uma revista que comemorava os seus 19 anos, né, em 2016. Aí eu acho que quando a gente olha, eu fiz um levantamento aqui de 2010 até esse ano,
de uma das nossas principais fontes de financiamento público. E o que a gente vê, né? Em 2010, edital 68 do CNPq-CAPES, ele tinha um orçamento para o financiamento dos periódicos científicos de 6 milhões. O dólar, em dezembro, para termos uma referência, em dezembro ele caiu 4% e ficou em 1,70. Esse valor de 6 milhões ele foi mantido até o edital de 2015. A partir de 2015, né, entramos num período de certa irregularidade, né, porque o orçamento cai em 2015 para 3 milhões. Né? Em 2014, né, ele caiu para 3 milhões, 2015 ele ficou 2,528, 2016 ele aumentou novamente para 4,500 e 17, 18 ficou em 4 milhões e 500. E esse ano, né, acho que todos sabem que ele caiu para 1 milhão. Quer dizer, se pegarmos o valor de 2019, né, tendo por referência de 2010, o que nós vemos é uma queda, né, talvez atualizando aí, para talvez algo próximo entre 10% e 20% do que foi o valor de financiamento. E esse ano aconteceu algumas coisas curiosas, por exemplo, só 50 periódicos receberam recursos, né, tem uma lista grande, eu não cheguei a contar, mas deve ser próximo de 100 periódicos que foram aprovados, mas não tiveram o financiamento aprovado por falta de recurso, né? E pela primeira vez, curiosamente, me chamou a atenção que não tem o nome do periódico, nem dos aprovados e nem dos outros, na listagem de revistas, apenas o nome do editor, né? Mas isso não impediu que, eu estou na lista, por ser uma revista das humanas também, de editores a partir da discussão em torno da escolha do editor, do representante na área representante no conselho da Cielo, né? E a professora Raquel Meneghel disparou, né, uma discussão com quase, acho que uma centena de respostas, né, de protesto, porque nos parece que a área de humanas foi claramente escanteada desse processo de seleção, né, salvo melhor juízo. Inclusive, no final, haverá uma manifestação aqui da professora, está prevista da professora Raquel Meneghel. Então, é com grande preocupação, né, que eu compartilho com vocês que também editores estamos vivendo essa situação, né, nos leva a pensar que estamos em um processo, né, de redução de financiamento na área de ciência e tecnologia, né, também nas nossas universidades, né. A gente sabe o quanto custou e o quanto custa construir um periódico, né, fazer a manutenção desse periódico, atualizá-lo, né. O Cielo tem feito um importante papel de indução, né, do nosso trabalho, e isso para nós é extremamente desafiador, né, e requer também recursos, pessoas, equipe, né. Isso é mais ainda preocupante quando a gente vê a velocidade com que as coisas estão sendo desmontadas no país, né, contrastando enormemente com o tempo que nós tivemos despendido e temos para construir coisas, né? Então é com essa preocupação, né, e algumas desses fatos concretos, né, que eu abro essa mesa e já passo imediatamente a palavra para o professor Carlos Menck, editor-chefe do periódico Genetics and Molecular Biology.
todos. Primeiro, obviamente, uma satisfação enorme estar aqui, ter a oportunidade de discutir um pouquinho as questões de publicação científica. Eu, logo de cara, eu quero deixar claro, eu estou numa revista que ela tem um desafio. E esse desafio é montar uma revista científica internacional no Brasil. A gente quer sair dos muros. A gente quer ser uma revista importante. E eu acho que hoje a gente tem ainda mais argumentos para benefício social do país, de alguma forma. Então eu vou falar um pouquinho dessa revista, Genetics and Molecular Biology. Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a Cielo por mais um ano. E eu quero chamar a atenção dentro do discurso otimista que a gente faz coisas importantes. Cielo foi uma dessas. Pioneirismo, plataforma de Open Access em 1997. O professor Enan Chagovich já comentou isso. Eu lembro que a primeira página web foi em 1990. Em 97, o Brasil já tinha uma plataforma de Open Access, quando as pessoas estavam ainda discutindo o que é Open Access. E o Brasil estava fortalecendo isso. Então, eu queria agradecer e parabenizar o professor Abel e o professor Rogério Benigni pelo... A nossa revista é uma revista da Sociedade Brasileira de Genética. Inicialmente ela se chamava Brazilian Journal of Genetics, e ela, para ser internacional, ela trocou de nome e ela é Genetics and Molecular Biology. Ainda me pergunto como é que a gente achou um nome tão direitinho. Ela, desde 98, ela está junta com a Cielo. Ela está sendo publicada no Open Access graças à Cielo. Ela tem está completando 42 anos agora. Por que publicar na GMB? O primeiro argumento é porque Open Access, claro. Todos os artigos estão disponíveis desde 98 no Cielo e no PubMed Central, que para nós, na nossa área, é fundamental, está disponível no PubMed. Vocês vão ver por quê, o que isso aconteceu. Nós indexamos no PubMed em 2011, isso alavancou a visibilidade da revista. A gente não cobra por figuras coloridas e nós estamos cobrando atualmente uma taxa que é relativamente baixa para a nossa área, de $700. Sócios da Sociedade Brasileira de Genética não pagam. Eu posso dizer para vocês, em termos de sustentabilidade, é o seguinte: a sociedade é quem paga a secretaria, e esse valor de $700 praticamente não consegue pagar a revista, a produção de uma forma genérica. Nós estamos sim muito ligados em termos de como a gente é visto, e a gente tem um índice de impacto que a gente acompanha. Para mim é como jogo de futebol, eu fico acompanhando para ver quantas citações tem a revista. E o fator de impacto desde 2015 está acima de 1. Fizemos festa, e esse ano nós fizemos festa de novo, porque nós passamos um índice de impacto de 2. Para a gente isso é muito importante. E o fator de impacto de 5 anos também passamos, tá? Então nós temos temos acompanhado isso. A gente acha que isso é importante, porque é uma das medidas de visibilidade, não é a única, claro que não. Nós somos muito chatos. O índice de recusa é por ordem de 70% a 75% dos papers que são submetidos, e desde que nós passamos o índice impacto 2, nós tivemos um aumento claro do nível de submissão, não necessariamente de qualidade. Este ano, pela primeira vez, a gente passou de 400 submissões, já passamos. Como vocês podem ver, o número de artigos em vermelhinho são os números de artigos aceitos em relação ao azul, o número de artigos submetidos, então por volta de 20% e 30%. Eu quero dizer que nós temos investido bastante em artigos, em fascículos especiais. Esses fascículos especiais têm sido fundamentais para a revista, tá?
e são de artigos de cientistas brasileiros. Eles têm visibilidade. A gente escolhe as pessoas e eles têm visibilidade. Então, o índice impacto 2, isso aqui nós temos na página do fator de impacto. Lembrando que o índice impacto são citações das publicações 2016 e 2017. A boa notícia é que em 2020 nós vamos ter um índice impacto ainda acima de 2. A má notícia é que em 2021, se a gente não fizer um esforço, a gente vai cair de 2. Vai baixar. Curiosamente, ainda temos entre 70% e 75% dos nossos artigos são de brasileiros. Para uma revista internacional, isso não é bom. Para uma revista que tem orgulho de estar aqui no Brasil, eu acho que está bom. A gente tem um papel a desempenhar publicando revistas, artigos bons de cientistas brasileiros. Cada vez mais a gente está vendo cientistas brasileiros querendo publicar na Genetics and Molecular Biology, porque, inclusive, esse impacto está melhor até do que outras revistas, que são tradicionais, digamos. E aqui vocês, do lado esquerdo, você tem as universidades e empresas, eventualmente, a Embrapa está lá, que publicam na nossa revista. E vocês veem que, basicamente, são acadêmicos. Esse aqui é o que você vê no acimado, mas basicamente dá uma projeção do que crescimento. Vocês veem que aqui, quando foi indexado em 2011 na PubMed, isso provocou uma alavancar do índice impacto. Claro que não vai continuar crescendo isso. Como disse para vocês, eu acho que é a nossa tendência. Se a gente conseguir segurar durante alguns anos acima de 2, eu vou estar feliz. Ok. Um outro ponto muito importante para nós é esse que está aqui do lado esquerdo, que esse vermelhinho que está aqui são o número de autocitações. Então, nós não empregamos estratégias fraudulentas para melhorar o nosso impacto. Isso é importantíssimo. Então, praticamente a gente não tem autocitação. Só que nós temos uma área extremamente difícil, e na área de genética e biologia molecular, e a gente não consegue, a gente conseguiu passar para quartil 3, o que foi bom, mas a gente não consegue passar para quartil 2 ainda, o que faz com que o nosso qualis ainda não seja o desejado, mas eu acho que a gente pode melhorar isso, e a gente tem que fazer um esforço para melhorar isso. Na área de genética, bioquímica e biologia molecular, esse ano nós fomos a primeira revista da América Latina nessa área. É possível que no ano que vem a gente caia para terceiro. O difícil quando a gente chega bem no ranking é que, em geral, é difícil manter. É só isso. Mas eu acho que isso é importante para nós. Ok. Mas como é que a gente melhora a qualidade da visibilidade da sua revista? Visibilidade acadêmica, científica. Então, basicamente, as dicas que nós temos, foi, no nosso caso, na nossa área, indexar em um banco de dados que é importante na área é fundamental. No nosso caso, o PubMed, não tenho dúvida disso. Foi fundamental a gente ter ferramentas, no caso o Authenticate, para detectar plágios e, como já foi comentado aqui, nós detectamos muitos plágios. Isso é um problema que os editores têm que estar atentos. Não tenho dúvidas que se a gente não fizesse fascículos especiais, a gente não teria melhorado. Não teria. E esses fascículos especiais, eu repito, tem até autores estrangeiros, porque acho que isso é fundamental, mas ele foi baseado principalmente em pesquisadores brasileiros. Os números abaixo, são números que a gente se importa com eles, entre eles o percentil na área genética, que está em 47%, a gente gostaria de estar um pouquinho mais. Número de citações, a gente acha que tudo isso é importante. Ok. Agora, como é que está o OpenAI? Como é que se melhora a produção disso? Nós temos um programa de produção. Como é que se melhora essa questão de produção e o que isso significa para o país? Open Access era uma coisa há 20, 30 anos atrás. Hoje é uma coisa completamente diferente. Mudou a forma que a gente publica e eu acho estranho que esse tipo de discussão ainda não foi levantado aqui. Tá? Talvez porque a gente tenha isso
para o Cielo. Mas, concretamente, nós temos mega journals, como PLOS ONE Scientific Reports, que eu repito, não são journals predatórios, mas são journals comerciais, que publicam mais do que 20 mil artigos por ano. 20 mil, multiplica por 1.600 e vocês têm uma ideia do grau de faturamento que isso representa. Gente, a gente está discutindo aqui, todo mundo meio constrangido em dizer assim, nós pagamos para nós publicar. Os editores recebem e falam assim meio constrangidos, o que a gente pede é verdade. E nós pagamos para publicar. Claro que isso é um problema ético sério, mas essa é a ciência mundial. A ciência mundial está fazendo isso e leva a esses problemas. Tá? Publicar, você pagar para publicar, faz manter um processo que publicar cientificamente sempre foi um grande negócio, que o Brasil nunca entrou, deveria ter entrado. É um negócio que isso é importante socialmente. Revistas predatórias estão aparecendo aos montes. Quantos de vocês não recebem convites para chegar a publicar nessas revistas predatórias? Tenho certeza que todos. Eu tenho que chamar a atenção. Na minha área, na área de genética, nós temos uma revista predatória, que ela aceita todos os artigos que são publicados, e com isso ela chegou a receber mais de 3 mil artigos por ano, publicando a $1.000, são 3 milhões de dólares de budget. Acho que até se ela ficaria feliz de ter esse budget. Mas eles perderam porque eles foram desindexados. Sabe por que eles foram desindexados na Clarivate? Porque eles publicavam, sendo uma revista brasileira, publicavam muito artigo chinês. Só por isso, não porque era predatório. A GMB, então desde 2011 nós cobramos exceto sócios, desde 2016 nós estamos atuando com a Cielo como publisher, então estamos tendo a Cielo como uma parceira, uma publisher aqui. Por que a Cielo? Porque é nacional, porque a gente acredita que isso é um vácuo no Brasil e a gente precisa ter. Nós, depois de muita discussão, finalmente nós paramos de publicar a nossa revista impressa, então faz um ano que a gente está sem, mas a gente mantém capas virtuais, a gente acha que capa é importante. Publicações contínuas, nós vamos começar a partir de 2020, também foi muito difícil a gente modificar essa cultura dentro da nossa revista, mas eu acho que nós vamos fazer. E o que a gente espera é reduzir drasticamente o tempo entre aceitação e publicação com um apoio da publisher Cielo. Isso aqui também somos todos seres humanos, são os editores, e nós estamos comemorando que a gente conseguiu ter um impacto acima de 2 na última reunião. Essas pessoas são as pessoas que trabalham, o Klaus, editor, a Márcia, editora, a Cristina e a Giovana, que dão um suporte editorial. E eu gostaria de dizer o seguinte: construir uma revista de qualidade e respeitada na América Latina é realmente muito difícil, mas a gente está no caminho para isso, a gente quer fazer isso, mas muito mais difícil é fazer uma publisher. Parabéns e obrigado, senhor. Vamos passar a palavra para o professor Reinaldo Bertola, editor executivo da Revista Brasileira de Ciências do Som. Bom dia, senhores e senhoras. Começo agradecendo a comissão organizadora da oitava reunião anual do Cielo pelo convite para participarmos desse painel. O convite inicial foi direcionado ao nosso editor-chefe, professor José Miguel Reis, que se encontra afastado do país para um treinamento, e acabamos aceitando a qualidade de um editor executivo, o editor médico, embora tenhamos envolvimento direto com a parte científica também.
diante desse convite, para tratar de sustentabilidade operacional e modalidade de financiamento dos periódicos, né, nós nos propusemos a dar um foco à perspectiva dos periódicos de sociedades científicas, que é o nosso caso em particular, né, e realmente tentei fazer isso, a abordagem que eu vou fazer aqui, sem fazer muita ênfase à revista em si, ao nosso periódico, mas um caráter mais geral. Mas eu fiz uma visão sentado na cadeira de editor executivo, né, que, como se diz aí no linguajar mais popular, que pega no boi, no chifre do boi, na sustentabilidade. Né. Bom, a primeira pergunta que eu me fiz, que eu não consegui responder, né, é o que caracteriza um periódico científico sustentável. Né. Eu fiz umas 3 ou 4 apresentações, isso aqui é que salvou, que eu espero que agrade. Para mim, a minha concepção, ser um periódico que divulga uma ciência de boa qualidade e elevado impacto, para mim são coisas complementares, mas não excludentes. Acho que nós podemos ter ciência de boa qualidade dentro dos princípios, dos métodos científicos, sem que ela seja de elevado impacto. Acho que isso é possível, né? Em quantidade e em um fluxo que justifique todo o investimento gerencial e operacional, e com autossuficiência financeira, no linguajar economês, né? Autossuficiência financeira sem independência econômica. Acho que é muita utopia, mas eu tentei ter essa visão do que seria um periódico científico sustentável para traçar o que eu falaria pela frente, né? Bom, essa sustentabilidade, então, depende de alguns fatores, né? Seguramente o insumo básico. O primeiro, manuscritos submetidos em termos de quantidade, qualidade da concepção que eu acabei de mencionar, né? Depende de uma equipe executora, editores, revisores, comprometida, um sistema operacional de tramitação eficiente e amigável com o público, né? E suporte financeiro, quantidade e fluxo, talvez sejam os 2 grandes fatores, né? Bom, esses 2 componentes mais quantitativos têm uma relação estreita com a dimensão da sociedade científica, com certeza, né? Que são estruturais, né? São de apoio. Agora, os outros 2, né? De caráter mais talvez qualitativos, eu daria mais atribuições ao vigor da sociedade científica. E qual é a distinção, né? Ou o confronto dessas 2 concepções, né? Tamanho é documento, nem sempre, né? Na verdade, o vigor da sociedade, seja ela grande ou pequena, é feita por dedicação de alguns poucos abnegados. Isso é um fato concreto, não vou generalizar no mundo, mas no Brasil com certeza é, né? Podemos fazer as nossas meia-culpas aí, mas com certeza acho que esse é um fato, né? Bom, então daí eu postulei uma hipótese, né? Eu usei para fazer uma hipótese que a sustentabilidade do periódico científico relaciona-se com o tamanho da sociedade, né, científica. Aí eu tomei como exemplo a nossa sociedade, uma sociedade com 72 anos de idade, a sociedade científica mais antiga do Brasil, está entre as mais antigas, né? Nosso periódico tem 42 anos, né? É uma sociedade que tem um potencial para 3.000 sócios prospectados no Brasil. Nunca passamos de 1.200 sócios, tá? E experimentamos nos últimos anos, de 2015, um declínio acentuado no número de sócios, tá? E, paralelamente, acompanhou-se um declínio no número de artigos publicados na Revista Brasileira de Ciências do Solo, uma revista consolidada. Não estou colocando em xeque que nós somos insustentáveis e estamos na via da insustentabilidade. Eu estou colocando como exemplo para tentar argumentar a minha hipótese, né? O que levaria a esse declínio dos sócios, né? É extremamente questionável, né? Esses pequenos picos que tem nos anos ímpares são os anos dos nossos congressos, onde o sócio tem um desconto de 30% da inscrição do congresso. Aí já dá para perceber, né? A nossa cultura, o que eu ganho para ser, né? Infelizmente, o valor do sentimento pertencimento não existe e cada vez diminuindo mais, né? Assim como a voluntariedade para os serviços coletivos, né? Bom, mas será que então essa queda dos artigos está relacionada com o tamanho da sociedade? Nós ousamos fazer uma busca aí entre os 88 editores, consequentemente 88 sociedades científicas que eu busquei na SBPC, né?
Mas, infelizmente, eu tive 12 respostas. Né? Uma enquete que alguns senhores recebeu, com certeza, feita de última hora, mas eu queria ter mais argumentos. Né? Mas, realmente, jogou por terra a minha hipótese, quando eu perguntei se tinha havido redução no número de sócios, e se tinha havido redução no número de submissões. Realmente não, né? Embora o professor aqui apresentou um dado da revista dele. Né? Bom, a amostra é pequena, né? Dos 88, da população de 88 periódicos, são apenas 12, eu não daria tanta ênfase, mas em respeito a esses 12, acho que esse dado é um dado que jogaria por terra realmente essa hipótese que eu estou levantando, ou ela não seria totalmente aceita. Né? Então, qual seria a razão? Eu voltei ao nosso periódico, né, e gostaria de relatar alguns fatos da nossa experiência vivida. Né? 2015, saímos de um sistema de tramitação privado, nós tínhamos próprio, nós tínhamos online, mas próprio, online do Piriquim, né? Era mais manual do que online, e adotamos a escola do ano. Tá? Foi um grande impacto. Tá? As reclamações, os rechaços foram imediatos. Tá? O senhor disse, são vários e-mails, né? Se formos computar todos, ficamos perdidos. Tá? 2016, fim da edição impressa, acabou o benefício, eu sou sócio e recebo a revista gratuitamente. Eu tenho 2, 3 metros de revista na minha prateleira. Né? Para quê? Né? Adotamos a publicação digital em fluxo contínuo, o Open Access. Né? Um pouquinho antes disso aí, aderimos a Cielo, meados de 2015, início de 2015. Né? Passando a fazer a publicação em inglês, outro terror, foi quase um ano de debate. Né? Se faz ou não faz. Mas aceitamos para fazer um meio termo de transição a submissão em português. E em 2018 veio a pá de cal, né? A submissão também em inglês. Na verdade foi 2018, não 2017. E aí acelerou a queda. Né? Bom, então, realmente a sustentabilidade do periódico científico relaciona-se com uma intrincada interação de fatores técnicos qualitativos, não só quantitativos, numéricos. Né? E que fatores, né? Publicação impressa e tramitação física de manuscrito é um fator positivo ou negativo na sustentabilidade? Do ponto de vista da comodidade ao status quo, ao caráter mais simples, ao aparentemente simples, né? Seguramente seria. Mas, por outro lado, a eficiência é comprometida, refletindo o tempo de tramitação e publicação, né? Maior custo operacional, porque esse sistema requer maior demanda de recurso humano, que é o recurso mais caro que nós temos hoje, e a desconexão com o atual contexto da divulgação científica, né? Talvez a questão do brilho ferido. Né? E um aspecto que foi muito focado nas respostas desses 12 editores que nos responderam, o amadorismo dos editores e despreparo das equipes operacionais. Né? Algumas mais preparadas, outras menos preparadas. Então, seriam fatores que estariam comprometendo poderiam comprometer a sustentabilidade, né? Mas e a limitada captação de manuscritos de qualidade, volta àquela concepção que eu falei de qualidade agora há pouco, né? Desculpa, um erro aqui de digitação de qualidade, desculpa, sempre passa algum, né? Não, foi vacilo mesmo, né? Bom, realmente qual outro fator, né, ao alelo desse aí, né, seria a questão de adoção de práticas e processos inovadores na divulgação científica. O que é isso? Plataformas digitais de tramitação, publicação digital, publicação em fluxo contínuo, inserção em mídias sociais, impulsionador de busca, que podemos listar pelo menos mais 2 dúzias de termos novos que levariam seguramente a inserção no contexto atual dos periódicos, né, fortalece a autoestima coletiva do periódico, da sociedade, né? Mas traz outro aspecto, né? Outro erro aqui, não é impacto do novo, mas impacto do novo, né? Maior profissionalismo gerencial e operacional, investimento financeiro seguramente, né? E geraria maior competitividade, vai depender novamente da captação de manuscritos de qualidade, né? Bom, eu volto à nossa revista então. Né? A adoção de práticas de processos inovadores na divulgação científica levou a redução do custo drástico da nossa produção. Né? Saindo da ordem de R$250 mil para patamares aí de R$170 mil, devemos chegar esse ano a torno de R$165 mil. Né? Bom, isso é altamente positivo. Né? Mas se, paralelamente,
volto à captação de bons manuscritos. Se isso não acontecer, é um reflexo da nossa situação, né? Não há tamanho sustentável. Mas o custo por produção de artigo sofreu uma elevação. Nós produzimos, chegamos a publicar 190 artigos em um ano, né? Então, diluiria seu custo na sua forma impressa, né? Bom, e o outro grande fator técnico que realmente assusta a questão da sustentabilidade é o que está se falando, foi o alvo do primeiro painel, que é a adoção das práticas e processos da Open Science, né? Porque isso tem o impacto do novo, né? Maior complexidade, maior profissionalismo no gerenciamento operacional e, sobretudo, investimentos financeiros, né? E financeiro é a questão, né? Eu tentei apurar essa enquete, mas nós temos não só os nossos dados, mas uma expectativa, né? Que a quantidade, o fluxo de aporte realmente é um grande limitante, do ponto de vista da quantidade, né? Não só a quantidade, mas o fluxo. As fontes de financiamento são as sociedades mantenedoras, o público de FII, né? As agências de financiamento, ou seja, CNPq, FAPs, né? Por alto, né? Nós temos aí uma participação de 10% a 20% desses agentes, né? 30% a 40% das taxas de publicações e os 40% a 60% cabem às sociedades científicas. Nós nos encaixamos em 20%, 32% e o restante cabe à nossa sociedade, né? É uma sociedade que está encolhendo, que encolheu, e como que ela consegue? Nós buscamos estratégias, né? Nós buscamos um filão que achávamos que outras sociedades também poderiam assim, tentar, né? Desde 2006, nós devemos investir na linha editorial de livros textos para atender a área de ensino na área específica da sociedade, ciência do solo. Hoje nós temos 9 livros textos plenamente adotados em todos os cursos de ciências agrárias do Brasil. Então, isso foi um grande alívio de respiro para dar sustentação à própria revista brasileira, tá? Logicamente que o tesoureiro não fica satisfeito com isso, mas é uma realidade, né? Então, na realidade, sumariando nessa questão da sustentabilidade operacional dos nossos periódicos científicos, a gente está entre a cruz e a espada, né? Ficar como estava e inovar, né? É aí que vem as doses de bloqueios, né? O cuidado é para não tomarmos esse rumo, né? E ficarmos correndo atrás do nosso rabo e não chegarmos a lugar nenhum, né? E sair alguém pela tangente, né? Bom, espero que tenha sido suficiente para provocar alguma discussão. Agradeço. Obrigado, professor Reinaldo, por compartilhar a experiência da Revista Brasileira de Ciência do Solo. Passar a palavra para a professora Mara Coelho de Souza Lago, editora-chefe da Revista Estudos Femininos. Obrigada, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Sou de uma revista de estudos feministas, uma revista de gênero, então, entre a área maldita das humanas, nós somos as mais malditas. E a minha fala era sobre a relevância acadêmica, social e cultural da REF, Revista de Estudos Feministas, nós acreditamos assim, como expressão da sua sustentabilidade. Essa revista tem 28 anos, 7 dos quais no Rio de Janeiro, onde ela foi criada, e 21 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, a minha instituição. A Revista Estudos Feministas ocupou a última semana de outubro de 2019, agora, do blog Cielo em Perspectivas Humanas, e lá se encontram os trechos e depoimentos que contam a sua trajetória, conteúdos, objetivos. Eu leio para não me estender tanto. A revista submeteu a edital da Fundação Ford um projeto gráfico com a apresentação de seu primeiro número, era o projeto, o número 0 de 1992, com o qual suas proponentes obtiveram apoio financeiro para a criação do primeiro periódico voltado aos estudos feministas e de gênero no Brasil. Logo, ele foi acompanhado pela Cadernos Pagu, da Unicamp, e por várias outras revistas também universitárias. Suas características: a interdisciplinaridade, a não institucionalização naquele momento,
a internacionalização, ela continua em encarte com tradução de artigo publicado e também traduzia textos importantes para a área, né? E o comprometimento com os movimentos sociais de mulheres na produção de dossiês e o fato de ser sempre, desde o início, um projeto coletivo de mulheres acadêmicas, né? Quando cessaram os subsídios da Fundação Ford com a consolidação do periódico em publicação semestral, este precisou buscar a institucionalização e migrou para a Universidade Federal de Santa Catarina ao encargo de um grupo interdisciplinar de pesquisadoras feministas e estudiosas de gênero que se construíra na realização de um evento de crescente expressão, o Seminário Internacional Fazendo Gênero, naquele momento em sua terceira edição. Na UFSC, a REF se institucionalizou, conseguiu espaço, equipamento e uma funcionária que acompanhou a revista até 2018, quando se aposentou e até agora não foi substituída, né? Mas lá entre nós, ela dependeu fundamentalmente do trabalho voluntário e coletivo do grupo de pesquisadoras que a recebeu na instituição. Esse trabalho coletivo e voluntário tem sido um elemento muito importante na sustentabilidade da revista na UFSC. Contando com o auxílio de 2 centros, dos quais provinham as professoras que se comprometeram com sua publicação, a revista recebeu da instituição espaço, energia, telefone, material de consumo e pôde contar com o trabalho de bolsistas ligados e ligadas às pesquisadoras que a publicavam. Os editais de financiamento de periódicos acadêmicos do CNPq e da CAPES sempre foram essenciais para a publicação de 3 números anuais da revista, exigência da Cielo, concretizada em 2004. Na UFSC, em função do montante de atividades que a edição de um periódico exige, o grupo de acadêmicas feministas optou por uma divisão, descentralização dos trabalhos, criando uma coordenação editorial e 6 editorias a cargo de diferentes seções das revistas, todas elas partilhadas e com pesquisadoras locais, nacionais e também internacionais, né? Nós somos atualmente 4 editoras-chefes, mas normalmente somos 3, pelo menos, e temos uma editoria de artigo com 12 editoras provenientes da UFSC, só um editor de uma universidade americana, e temos editorias de dossiês, de sessões temáticas, de debates, de resenhas, de entrevistas, e uma editoria internacional com 2, 3 ou 4 editores. Então, somos mais de 30 editores trabalhando na revista, e ela depende disso. E a revista, que passou a fazer parte da coleção Cielo em 2002, publicou em 2015 o seu último número impresso, livrando-se das despesas com gráficas e postagens para assinantes, que era sempre um problema, né? O que não significou, no entanto, a esperada economia em sua edição, né? A marcação XML, além das despesas continuadas de diagramação e revisão dos artigos, cujo número tem aumentado expressivamente, né? Mantém os custos dos periódicos em patamares muito preocupantes. Assim, estes últimos resultados de editais institucionais das nossas combalidas e... Que é a revista do Instituto de Medicina Tropical, é 1,32. A pergunta que fica é assim: pesquisador dessa área de doenças tropicais, diagnóstico de doenças infecciosas, toxinas, precisa publicar em revista do exterior? Essa é a pergunta que fica, né? Com todas essas 5 revistas, com toda essa complexidade. Mudando um pouquinho de assunto. Ciência aberta, né? O acesso aberto dos dados, a rapidez da comunicação, a transparência e a abertura dos processos. O grande divisor que eu acho dessa ciência aberta é que
isso já tem estudos feitos, publicados na Nature, 70% da ciência mundial publicada não é reprodutível. Está na Nature isso aí. Tem estudos feitos em indivíduo que não consegue reproduzir o próprio experimento dele. Isso está na Nature. Somente 30% da ciência publicada mundialmente é consolidada. A ciência que é publicada, e que nós sempre perguntamos quando chega o artigo, assim, o que é de novo? Vai ser citado? São as perguntas que a gente faz lá na bancada. Chega o artigo e você fala, o que tem de novo? Você quer dar, professor, tem um artigo novo aqui. O que tem de novo? Vai ser citado? Mas nós nunca perguntamos, é reprodutível? E aí que eu acho que a ciência aberta vai ajudar muito. Eu vivi uma experiência pessoal com uma orientada em que eu não consegui montar um experimento que estava publicado na revista de alto impacto. Tivemos que mudar a tese porque nós não conseguimos reproduzir o modelo experimental. Será que se tivesse esses dados do trabalho que foi publicado, uma base que a gente pudesse consultar, será que isso não seria possível resolver esse problema? Então, eu particularmente acho que a ciência aberta poderia melhorar a reprodutibilidade das publicações? É uma pergunta que fica. E por fim, a sustentabilidade. O acesso aberto é um processo irreversível. Isso ninguém mais discute, assim como revista eletrônica, né? A gente começou lá em 1995, que não tinha internet comercial no Brasil ainda. Todo mundo perguntava assim, publicação eletrônica é científica? Essa era a pergunta que se fazia lá atrás, o Abel viveu isso, não era essa pergunta que fazia? Hoje ninguém mais pergunta isso, se publicação eletrônica é científica, porque nós incorporamos esse comportamento, né? Então, o acesso aberto hoje é um processo irreversível, o mundo todo corre atrás disso, mas alguém tem que pagar a conta. Isso também não tem como resolver o problema, tem que pagar a conta. E a própria FAPESP publicou aqui em setembro, a pesquisa FAPESP 2019, a Alemanha fecha acordo com a Springer Nature. Está na revista FAPESP 283. Os pesquisadores alemães receberão um desconto de 20% e vem ela do tempo. Eu tenho 10 minutos porque o professor Rui teve 5 e a outra teve 5. Certo? Os 10 minutos dá para terminar. Fica tranquilo. Brincadeira, desculpe. Então, os pesquisadores alemães receberão um desconto de 20% por artigos publicados dos 2.750 euros que custa cada manuscrito. 2.750 euros. Isso custa 12 mil reais por aí, né? E nós estávamos nesse contexto porque em 2013 o Brasil viveu um sonho dourado, né? Colocaram até o Cristo Redentor lá decolando e o mundo voltou-se para o Brasil achando assim, olha, o dinheiro está lá naquele país, vamos lá. E a BMC, a Biomed Central, hoje é uma empresa Springer Nature, olhou o Brasil em 2013 e falou, é lá que nós vamos. E aí vieram para o Brasil e nós, como tínhamos um portfólio que eles não tinham, que é a área de toxinas e doenças tropicais, e nós não conseguimos aumentar o fator de impacto, estava sempre 0,5, optamos por migrar para a BMC, fizemos um acordo, a universidade assinou um contrato e nós pagamos $300 por artigo publicado na BMC. Bom, o contrato era de 5 anos, o tempo foi, pagando $300, cata dinheiro aqui, cata ali, CNPq, universidade, bom, a química vocês todos sabem, não preciso explicar. E conseguimos manter isso durante 5 anos. Uma coisa de bom que aconteceu foi assim, nós entramos no PubMed Central, e já disseram aqui, PubMed é um divisor de águas. É um divisor de águas. Isso é uma coisa que eu acho que todo editor deveria colocar como meta, né? O PubMed realmente dá um diferencial muito grande. E aí, em 6 meses, né, a gente tem uma dificuldade imensa de entrar no PubMed, mas a BMC em 6 meses colocou a revisão lá dentro, o PubMed Central. Foi ótimo para nós, o fator de impacto cresceu, 5 anos depois chegou em 1,78. E aí veio a negociação, temos que renovar o contrato.
ela saiu a BMC foi comprada pela Springer e a Nature comprou a BMC Springer Nature. Então nós éramos o grupo Nature. Os reitores adoram falar isso. O nosso professor publicou numa revista do grupo Springer, do grupo Nature. É assim, você vai lá ver o fator de impacto, é 1.5, 1.2, mas ele é Nature, ou seja, merchandise. Bom, e aí começou a negociação para renovar esse contrato e o Rui, inclusive, foi para Londres com o projeto. Olha, não dá para pagar 2.000 libras por artigo publicado. E eles disseram assim, são 2.000 libras. Não, mas a gente pode ir conversar? Pode. O Rui foi pagando passagem. Chegou lá com... Primeiro, quem recebeu foi a assessora da assessora da assessora, né? Recebeu, muito bem, professor, tal, escutou e parou por aí. Moral da história, ou vocês pagam 2.000 libras por artigo publicado, ou E nós ficamos assim, nós temos, apresentamos a proposta para o reitor deu risada, né? 2.000 libras por artigo, temos aqui o professor Cirino, que é da nossa universidade, sabe as dificuldades que temos, então, e aí tínhamos que achar uma alternativa. Então, nada como uma tragédia para você achar novas oportunidades. Aí começamos a achar namorados, né? E um namorado bom que a gente achou foi o Cielo. Né? Alguém já disse, acho que foi o professor. O senhor lembra? Gostei, viu? Porque assim eu não preciso dizer que o Cielo é nosso publisher também. Eu já disse. Né? Aí fomos lá, negociamos com o professor Abel e o professor Abel disse, olha, nós temos que montar um projeto de sustentabilidade. Né? O que é isso? Olha, aí ele apresentou uma planilha junto com a equipe dele, fizeram uma reunião longa, ele apresentou uma planilha, a gente vai cobrar somente o necessário para a manutenção do periódico. Tá? Sobrando algum recurso, a gente repassa para a fundação de vocês, da Unesp, e vocês contratam aluno para ajudar na organização e assim por diante, que vocês sabem. Nós, felizmente, fomos acolhidos pelo Abel e tivemos que fazer um site em um mês. Vocês imaginam, estando na BMC, voltar para o Brasil, eles não acreditaram até hoje que a gente saiu deles. Aí, para azar deles, naquele junho desse ano, sai o fator de impacto, 2,93. Aí os caras se arrancaram os cabelos. Né? Você perdeu um portfólio numa revista de 2,93, para eles foi, a gente sente que foi doloroso, porque eles têm representante do Brasil e eles dizem isso. Mas aí nós nos acomodamos no Cielo, a transição foi terrível, porque você tem que fazer tudo de novo. E, bom, mas com a ajuda do Abel a gente conseguiu montar um projeto. Solange está ali também. Cadê o Luiz? Está lá. E aí montamos um projeto para 5 anos, conseguimos atravessar o primeiro ano. Daí veio a história do CNPq, né, que cortou tudo. Então eu já disse para o Luiz, 2020 eu não sei como é que vai ser. A gente sobrevive, porque nós vamos ter que achar um jeito de sobreviver, né, e tentar a sustentabilidade financeira. Porque a acadêmica a gente tem, a universidade já dá pelo menos um funcionário, né, que também está acabando, que eram 2, virou 1, que aposentou e vai fechar. E então, nós estamos agora com um projeto de 5 anos no Cielo, né, é o nosso publish, e não sei se já disse para vocês, nós fizemos uma nova página agora, mudamos o visual, ficou bem mais bonito, bem mais interativo, então a gente espera que a partir de 2020 a gente consiga passar essa tempestade, porque senão nós íamos ter que ou pagar 2.000 libras, né, ou fechar a revista. Então, essa é a história. O primeiro mundo gosta de nós, viu? Principalmente do nosso sangue. Obrigado. Obrigado, Denis. Vamos passar agora, imediatamente, para que o público possa trazer suas questões e problematizações.
questão, professora Maramara, a respeito do CNPq, né, do que aconteceu. Eu estive no comitê julgador desse ano, assim como o Abel, nós tivemos nesse comitê, e realmente foi feito um julgamento. Em último momento, o próprio comitê foi pego de surpresa com a mudança da decisão do comitê. Então, os pares julgaram e a diretoria, a presidência do CNPq tem a prerrogativa e fez essa mudança, escolhendo uma lista lá, segundo eles, dos melhores periódicos brasileiros. Eu não tive acesso a essa lista ainda, mas enfim, essa é uma questão. E uma questão que a senhora falou dos recursos, e a senhora usou a palavra problema na ABEC. Essa palavra eu já escutei, inclusive, no comitê durante anos, inclusive dos próprios pares das humanas, porque eles têm muita dificuldade em classificar as revistas, então eles optam por realmente pulverizar o recurso, por isso que cada revista recebe 5 mil, 8 mil. E eu estou nesse comitê desde 2009 e há quase 10 anos é assim. Então, é uma questão inerente da área, mas no comitê, pelo menos da CAPES, eu não sei como é que funciona, porque é uma caixinha preta também, mas no comitê do CNPq sempre foi julgado por pares da sua área. Agrárias julgava agrárias, saúde e sociais e assim por diante. Então, é da área a questão. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Firmino, sou editor-chefe da revista URB, que é uma revista das ciências sociais aplicadas. Minha pergunta é para a professora Mara. Acho que antes de fazer a pergunta, acho que já ficou bem claro na mesa a importância que o selo tem, né, de se construir como publisher não comercial, com controle público, que é uma das coisas que a gente não tem, né? Os grandes publishers são todos comerciais, nesses tamanhos todos que vocês já mostraram aí. E a pergunta é a seguinte, eu queria saber como é que é para a senhora e para os seus colegas trabalhar, construir uma revista de estudos feministas que se coloca numa perspectiva de estudos decoloniais, ao mesmo tempo em que nós somos, como a senhora falou, empurrados para sistemas de métricas e avaliações, em que se cobra 2 mil libras para se editar por artigo para se editar uma revista. Enfim, nesse modelo que a senhora mesmo também colocou como neoliberal, como é que é essa contradição, como é que vocês trabalham isso? Eu sei que nós somos julgados por pares, mas eu sei também que o CNPq está ocupado, né? E as coisas ficam dramáticas porque nós recebíamos ou da CAPES ou do CNPq 20 mil reais por ano. Não dava para publicar 3 números, a gente tinha que se virar de outras maneiras, mas era uma ajuda fundamental. E hoje em dia, e achar que uma revista merece ganhar 2 mil, 3 mil para publicar por ano, é o cúmulo, né? Eu sei que não foram os pares que fizeram isso, mas é o que nós estamos vivendo. E eu acho assim que a gente, nas reuniões, às vezes, das associações nossas todas, nós estamos, parece que em ambientes assim paralelos, né? Nós estamos falando como se os tempos não tivessem mudado, como mudaram, parece que a gente não sabe mais o que fazer. É isso. Agora, com relação à sua pergunta, como que nós fazemos, eu não sei como é que nós vamos fazer daqui para frente, porque até agora nós conseguimos ficar passando o chapéu nos centros, na universidade, para as pró-reitorias, e conseguir alguma ajuda para suplementar a verba de 20 mil, que era insuficiente, imagina agora, né? Que todas as revistas de humanas não receberam nada. É inadmissível, mas é compreensível no país que a gente está vivendo, né? É isso, é o desmanche da cultura,
da tecnologia, da ciência, das nossas universidades públicas, que é uma coisa maravilhosa que nós temos, né? E que foi muito custoso para conseguir, e todo o sistema de pós-graduação no Brasil, que também foi importante, foi trabalhoso, foi oneroso, foi dificílimo, foi demorado, né, para se chegar aos níveis que se chegou, e reconhecidos em toda a América Latina, por exemplo. Né? E agora, onde é que nós vamos parar? É angustiante, né? Não sei o que fazer. A gente não tem resposta. Vamos ver se a gente encontra estratégias na crise. Não sei. Desculpem, eu intervim As novamente. revistas são resistentes. As revistas já são resistentes. Estou vendo pela primeira vez, então dá vontade de falar, né? Perdão. É só uma questão sobre a sustentabilidade financeira. Nós, na Unesp, na Faculdade de Filosofia e Ciências, ainda conseguimos ter sustentabilidade financeira nas revistas online, porque nós temos lá um laboratório editorial que faz a divulgação, que passa o boletim, nós temos um escritório de pesquisa que nos auxilia, né, nas bases de dados, etc. Nós temos o convênio com as bibliotecárias que nos ajuda com a normalização, mas, por exemplo, o nosso estagiário está sem bolsa, a gente sabe a importância do estagiário nas revistas, né, dos estagiários das revistas. Então, nós estamos pensando, inclusive, em fechar, né, extinguir a nossa edição impressa, que já tem 50 anos de história. Então, a gente está ficando com dificuldades, mesmo na publicação da UNB. E nós somos, eu concordo com a professora Mara, radicalmente contra a possibilidade de cobrança da publicação. Porque como é que a gente vai, nas humanas, pelo menos, a gente não tem muito retorno financeiro pelas nossas publicações. Talvez em outras áreas possa ter, com copyright, não sei, mas nas humanas a gente não ganha dinheiro com publicação. Né? Em primeiro lugar, como é que a gente pode cobrar de um doutor, por exemplo, que quer publicar seu trabalho, e o doutor hoje está desempregado, grande parte dos doutores não tem emprego, e quando tem, estão recebendo R$2.000, R$3.000 por mês, que seria o valor que ele tem que pagar para publicar um artigo. Isso é humanamente impossível. Né? Então, eu acho que o apelo que a gente tem que fazer, né, na nossa área, pelo menos, é tentar ver meios, né? Acho que nessa reunião também, creio que possa acontecer isso, meios de que a gente não entre, pelo menos as humanas não tem condições de cobrar dos autores ou autoras, porque senão a gente vai perder a nossa sustentabilidade acadêmica, como disse a professora Mara. Né? E outra questão que a gente está pensando lá na nossa revista Transformação é encontrar um meio, porque a gente, quando editor, cobra dos nossos autores que eles, quando submetem a revista, estejam obrigados a não ter submetido a outra revista. Mas às vezes as revistas, e a gente quando submete também tem esse problema, a gente se compromete com isso, mas às vezes a revista demora 1 ano, até 2 anos, às vezes para dar o aceite ou não. E quando não dá o aceite por motivos que não é de qualidade, de mérito do trabalho, mas porque o artigo não se adequa aos objetivos da revista, etc., a gente perde 1 ano, 2 anos, podendo ter publicado a uma outra revista. Então, uma sugestão que eu gostaria de fazer própria cedo mesmo, ver um meio, talvez como a FAPESP faz, de ter um histórico na própria página do usuário, né, da revista, um histórico de o que está acontecendo, o dia que foi submetido, quando foi enviado para aparecer lista, essas coisas todas. A gente está tentando fazer isso na nossa revista, mas a gente não tem grana para fazer isso. Precisaria de um sistema, né, que fizesse isso para a gente. Só uma questão. Eu sou Luiz Antônio Dias, sou editor da CBAB Corp Breeding and Applied Biotechnology. É uma revista de sociedade, assim como a do Cantarucci, né? E eu só vou dar um depoimento no sentido de colaborar e na mesma perspectiva de todos aqui, eu acho que podemos nos ajudar mutuamente. Então, a revista CBAB surgiu em 2001, já surgiu em inglês,
publica 4 números por ano, 72 artigos, recebe 490, publica 72, e trabalha como uma estagiária do curso de secretariado trilingüe da UFV. Pagam pro labore ela, pagam pro labore o editor, que sou eu, e temos revisores internacionais, temos fator de impacto acima de 1, e a nossa revista fica relativamente barata. Então, temos marcação XML, temos a indexação Cielo, que faz toda a diferença, nós temos Scopus, temos Web of Science, e não temos ainda PubMed. Mas, aparentemente, a revista não tem conseguido, porque eles afirmam que plantas eles não lidam na indexação. Tá? De qualquer modo, é só uma ideia que 59% do nosso recurso é da mantenedora, Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, que tem 460 sócios e já teve 260, né? E o restante vem do CNPq, nos ajuda muito. Tá? É só esse depoimento. Só um comentário que a gente precisa. O professor colocou muito bem que a revista dele não tem autocitação. Isso é bastante louvável. Né? A autocitação é uma coisa perigosa e já faz alguns anos que o Brasil não é excluído do Web of Science por esse problema. Mas uma coisa que nós temos que educar os nossos alunos, isso é para alunos de pós-graduação, eles têm que citar autores brasileiros. Quando eu dou aula de redação científica, como é que você escolhe a sua revista para publicar? Eles não sabem. Falam, existe uma base que chama Cielo. Você conhece essa base? Não, não conheço. Você tem que começar por aqui, a base brasileira. Você tem que começar por aqui, ver as revistas que estão no Cielo, se fazem, interessa para você. Depois você vai para a base, PubMed e assim por diante. E isso é um problema cultural. O brasileiro não cita brasileiro, nem ele. E isso é um problema sério, porque o indivíduo faz um artigo científico relevante, publica numa revista importante, depois ele continua aquele estudo e ele não cita o artigo anterior dele. E quem vai ler o artigo não tem a referência anterior dele, por exemplo, que pode ser lida. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eles trocaram o nome de introduction por background. O que é background em inglês? Background significa assim, o que é que eu tenho de histórico? Qual é o histórico do indivíduo, da pesquisa, da linha? E isso o brasileiro explora muito pouco. Né? E ele não cita os autores brasileiros, e aí alguém antes de manhã antes de nós teve a outra sessão, que foi colocado o problema, a ciência brasileira não vai para a mídia. Isso eu acho que tem muito a ver com a cultura nossa. Nós não citamos a nós mesmos. Não é fazer autocitação, é citar a ciência brasileira. O senhor concorda com isso? É só para dizer que os americanos e os europeus sempre se citaram. O mundo mudou desde 2005, obviamente com o processo de indexação, Open Access, etc., e o que eu chamo de invasão chinesa. E os chineses se citam, eles se citam entre eles bastante. Com isso, eles estão conseguindo se dar um valor que nós não temos. Como o professor disse, não é para chegar a dizer, ficar se autocitando, não é isso. É citar o seu colega brasileiro que fez um trabalho importante na área. É reconhecer a qualidade do trabalho brasileiro que existe. Eu acho que isso é importante de uma forma geral e eu acho que isso abrange absolutamente todas as áreas. Só uma última informação, tem um artigo que saiu numa revista agora,
A moça chama Ana Maruzic, ela já esteve aqui no Brasil, ela era do COPE, agora não sei onde ela está. Ela escreveu um artigo assim: os mega journals, 25% do pagamento dos mega journals é chinês. Eu tenho mais uma informação sobre esse pagamento dos chineses e dos brasileiros. Está faltando dinheiro, não está? PLOS One, 10% dos trabalhos dos últimos 2 anos são brasileiros. São 28 milhões de reais que nós estamos pagando para a Cielo ia ficar feliz, né? PLOS One tem fator de impacto 2,7 e é A1 na CAPES. A nossa revista tem 2,93 e é A3. Bom, nós vamos então com a sua intervenção encerrar. Só um detalhe, aproveitando o gancho do professor Beck, nós não cobramos para publicar desde 2001, ok? Gratuito, inteiramente. Okay. Então, a professora Raquel Meneghino está? Bom dia. Então, a senhora, por favor. Então, nós vamos ter uma... Bom dia a todos. Eu não sei se eu estou aqui no final dessa sessão exatamente para fechar com chave de ouro a questão das humanas, né? Porque exatamente nessa sessão sobre sustentabilidade, acho que ficou muito claro que nós somos mesmo, né, um problema, né? Então, eu sou a professora Raquel Meneghino, sou representante das ciências humanas no Comitê Consultivo do Cielo, sou professora de Ciência Política da Unicamp. E nos últimos dias, quando nós tivemos o resultado do programa editorial do CNPq, que nós somos mais ou menos surpreendidos com o resultado, eu digo mais ou menos porque, para quem acompanha a política de ciência e tecnologia do país, nós já sabíamos que tudo estava mal, né? Nós só não sabíamos que tudo ia piorar tão imediatamente e tão bruscamente para nós, né, das ciências humanas, e acredito que para as demais áreas também, porque o corte é generalizado. Então, nesses últimos dias, nós conversamos pela internet, o professor Antônio Cirino aqui comentou, e resolvemos escrever uma carta de manifestação a ser encaminhada à diretoria do CNPq. Nós entendemos que essa carta poderia até ser ampliada para todas as demais áreas, mas nós nos articulamos como editores de publicações científicas das humanas. Então, eu vou ler essa carta. Ela é curta, o problema é que é grande, né? Mas a carta é curta, então eu só peço atenção para essa leitura de manifestação, que é a seguinte: nós, os editores de publicações científicas de ciências humanas, vinculados à coleção Cielo, manifestamos à diretoria do CNPq a profunda preocupação com os cortes de recursos especificamente destinados à chamada 2019 do programa editorial. A consolidação da divulgação científica através de revistas qualificadas nas ciências humanas em nosso país é um fenômeno recente, fundado no trabalho da comunidade científica e possibilitado, em grande medida, pelo financiamento público e apoio financeiro dos programas do CNPq. Os patamares de sucesso alcançados nos últimos anos resultam desse esforço combinado e colocam, hoje, a produção brasileira em destaque na comunidade internacional. O resultado da chamada 19 de 2019 coloca em risco os avanços obtidos. Apenas um número reduzido de periódicos teve acesso a recursos, ainda escassos, e um conjunto muito significativo de revistas de reconhecida referência, classificação e impacto obtiveram reconhecimento de mérito, inclusive como prioridade máxima, mas sim a obtenção de recursos financeiros, rompendo bruscamente uma dinâmica que garantiu até o presente o funcionamento e a organização da editoração científica de excelência nessa área. Cientes das sérias restrições financeiras do CNPq e das iniciativas que vêm sendo encaminhadas para a sua recuperação orçamentária, nosso dever é encaminhar mais esse alerta para os sérios riscos que correm o desenvolvimento da pesquisa e da reflexão no país e solicitar que o CNPq envie esforços para a reconsideração dos resultados do programa editorial de 2019. Essa carta é assinada por mais de 40 editores, claro que ela não está aberta ainda para demais assinaturas, vamos encaminhá-la ao CNPq, mas eu acho que isso coloca muito claro, e essa mesa aqui foi muito evidentemente clara ao colocar que estamos num sério problema, numa séria conjuntura, né, para a ciência e tecnologia em geral, para as outras áreas, não apenas as humanas,
Mas fomos os escolhidos desde antes, né, desde cedo, como a área a sofrer as principais intervenções que a nova gestão nacional tem colocado para a ciência e tecnologia. Então fica aqui essa manifestação, talvez, não sei se vai abrir para alguma manifestação, mas enfim, eu coloco à disposição para responder essas coisas. Posso abrir aqui? Obrigado. São só duas simples sugestões. A primeira, não sei se vai para as outras áreas, mas pelo menos para as ciências sociais também. Eu sei que dá para falar que estão incluídos nas humanas, mas acho que literalmente ciências sociais e humanas. Não, mas tudo bem, são ciências humanas. E uma outra sugestão, além de enviar para o CNPq, também divulgar na imprensa. Né? Porque se fica lá dentro do CNPq, ninguém vai ficar sabendo. Sim, talvez eles nem leiam, né? Muito provavelmente eu não confio mais naquilo que nós reclamamos, né, por governo federal. Embora a gente tenha que manter todos os procedimentos e protocolos para que a reclamação chegue até eles. Se puder circular também, eu entendo, nós entendemos que essa é uma carta que podemos até alterar o fato de, aqui apenas falando das humanas, mas os editores científicos de todas as áreas creio que têm reclamações muito claras com relação ao que vem acontecendo com o CNPq. Então eu entendo que isso aqui é mais amplo, mas fica aqui para as pessoas definirem. Posso passar a minha? Por favor. Eu não sou das ciências humanas, mas eu gostaria de eu não sou das ciências humanas, mas eu gostaria de assinar porque eu acho fundamental as ciências humanas na questão da humanidade e de todo o conhecimento que ela carrega em todo o seu processo histórico. Obrigada. Meu apoio. Seria muito importante que as nossas entidades, as nossas associações, a BEC, se manifestassem, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, né, para garantir, né, justamente o tema da nossa mesa, a sustentabilidade dos nossos perímetros. Bom, como representante da BEC aqui, presidente, tem mais membros da diretoria também, mas a gente assina a carta também. Eu fui, depois do corte, a professora Adriana, que é responsável por esse programa, ela me ligou pessoalmente e realmente explicou a situação. É essa que a gente está discutindo aqui. Inicialmente eram 6 milhões, depois caiu para 4, depois a CAPES caiu fora, e esse ano ela pessoalmente conseguiu convencer o presidente do CNPq a liberar 1 milhão para o edital, porque era para o edital não existir esse ano, né? E ela trabalhou internamente porque ela já vinha acompanhando desde anos anteriores, né, a briga das revistas como um todo. Então foi liberado apenas 1 milhão esse ano e optou-se por isso. Isso chama a preocupação porque esse comitê não é simplesmente um comitê ad hoc, é um comitê assessor. Quando você é um comitê assessor, você já tem a prerrogativa do destino final àquele recurso, né? Você não simplesmente opina e o presidente decide. Então o próprio comitê fez uma carta, todos assinaram, e aquilo que a gente não sabe para onde vai também, né? Mas nós assinamos sim com uma BEC. A senhora vê qual é a melhor maneira de proceder, e se vai ser digital, se é no punho, mas... Perfeito. Eu acho excelente. Você já havia comentado conosco sobre esse processo todo de avaliação, que foi muito frustrante para o próprio comitê. Essa carta, na verdade, ela faz um papel mínimo que nós temos que fazer. Da transparência aqui a tudo. É lógico que a gente não tem tudo aberto, né? Até onde eu participei, sim, é dessa maneira que eu estou colocando, uma maneira muito transparente aqui, para que não haja dúvidas e a gente discuta um melhor encaminhamento, lógico. A carta, de novo, né, no nosso modo de ver, é o mínimo que nós podemos fazer, né? Quando a professora Mara falou, nós estamos no beco de saída, não sabemos o que fazer, o mínimo é reclamar e alertar para os riscos que estão acontecendo. Então, se nós nos calarmos,
cada medida que a gente vir sofrendo a partir de agora e desde de logo, né, para os próximos anos, será muito negativo para as nossas áreas, né, para as humanas em especial. Então, essa carta, na verdade, é um alerta, uma manifestação, e contamos com o apoio das outras áreas, evidentemente. Quero agradecer a presença de todos os colegas pelas excelentes apresentações. A gente ultrapassou um pouco o horário. Agradecer Bom, então, muito obrigado pela presença de todos. Acho que o Alex vai fazer a professor Cirino, aos palestrantes e os comentaristas. Gostaria de desfazer a mesa, então, por gentileza. Obrigado. Por uma questão prática, talvez algumas pessoas queiram encaminhar sua assinatura diretamente nessa carta de manifestação. Então, se eu colocar aqui meu e-mail, talvez as pessoas me encaminhem, aí eu faço uma versão digital com mais assinaturas e encaminho a todos antes de encaminhar a sua assinatura. Perfeito. Então, termino essa carta com essa frase: os editores sentindo dissolvidos nessa reunião apoiam a carta. E a PEC. Perfeito. Eu passo a palavra, então, agora ao Abel Páquia, que fará o encerramento. Estamos chegando ao final da 8ª reunião. Como nas outras, tratamos de fazer uma matriz representando geograficamente, gênero, áreas temáticas, e para dar vamos chamar assim, uma pequena visão da riqueza que é o projeto Cielo, a coleção e o conjunto dos periódicos e das pesquisas que estão atrás desse processo. Nós vimos já há muito tempo, vendo esse processo como uma coisa contínua, né, de produção, um fluxo de conhecimento. Por isso que a gente insiste também muito nesse processo, vamos chamar tecnológico, metodológico, da publicação contínua, né, para entender que é toda uma comunidade que está gerando esse processo de novos conhecimentos, críticas e aportes. Quando eu estava subindo, o professor Barraveira falou se eu ia falar onde estavam os milhões, né, para resolver o problema. Na verdade, a gente tem milhões, né? E é uma questão de nós termos consciência de como se processa a produção científica, a comunicação científica e o acesso. Okay? Os publishers criaram, quem me ensinou isso foi o Dr. Green, editor da Brazilian Journal of Medical Biological Research, que ele sempre falava Brazilian Journal, quer dizer, como se fosse o único Brazilian Journal, mas tudo bem. E ele me falou o seguinte: os publishers, e eu repito sempre isso, criaram um conceito de mainstream, periódicos mainstream, corrente principal, e periódicos regionais, mainstream journal, regional journals. E ele dizia, o regional significa segunda categoria. Isso, de alguma maneira,
foi incorporado pelas comunidades, pela coisa, e os processos de gestão, os processos institucionais, os sistemas replicam isso. Então, por exemplo, nós gastamos 300 milhões de acesso a periódicos e sistemas de fora. Onde que está a porcentagem correspondente aos periódicos de dentro que são publicados em acesso aberto? Ok? Então, dos 300 milhões, quantos por cento vocês querem? 1, 2, 3, 4, 5. É isso que nós temos que pensar. Quantos por cento desse pacote cabe aos periódicos do Brasil? Certo? 10% é 30 milhões. 5% é 15. É uma questão de discutir isso como política pública. A segunda questão, que é vamos chamar, impacto, a presença, né, a relevância acadêmica dos periódicos do Brasil, também eu apresentei na minha apresentação que nós, em termos de mediana, nós estamos muito bem localizados. O que nós não temos é o pico da curva, tá certo? Que, por sua vez, é produto de uma curva exponencial única que o Qualis usa, tá certo? Que não se aplica a nós. Então, a proposta é, novamente, pensar também no que eu chamo uma inserção proativa da nossa produção dos periódicos no fluxo global de informação. Então, a gente tem que ter uma estratificação nacional e talvez latino-americana de periódicos. Com essas duas abordagens, a gente resolveria, tá certo, vamos chamar, programa, uma política de gestão única da produção, dando igual relevância. Quer dizer, teríamos uma porcentagem de pagamento do que é os periódicos do Brasil e uma estratificação dos nossos periódicos. Okay? Então, essa vamos chamar, o que talvez pudesse se desenhar como um movimento para superar essa situação onde estamos, além, obviamente, da resistência que se deve aplicar. O Cielo, o professor Benedito também lembrou isso, e eu não gosto muito de falar nisso, mas o Cielo é a maior coleção do mundo pública de periódicos. É uma coisa impressionante, né? E essa é uma construção que a gente deve tratar de se tornar mais e mais permanente e também como uma solução global. De fato, no último mês, eu passei viajando, né, por participar em eventos que a gente seleciona, mas foram eventos muito importantes. Um na Conferência da Queda do Muro de Berlim, outro na Conferência dos 25 anos do PROSREF, uma conferência das Nações Unidas sobre Sustainable Development Goals e ciência aberta. Depois eu participei também no projeto do PKP, na conferência deles, e estive agora, né, em Washington na reunião da ASCB, a American Association for Cell Biology, e na European Molecular Biology conferência, numa mesa, participando com Science Signaling, Able Reports, etc. Quer dizer, o Cielo, ele tem essa receptividade de fora como um modelo único, que nós precisamos, vamos chamar, ter mais autoestima interno como mecanismo de, vamos chamar, Ok, eu queria então agradecer a FAPESP, como sempre, obviamente, não somente por ser a maior mantenedora do Cielo, né, e muito crítica ao Cielo sempre. Quem participa das avaliações e das reuniões sabe disso, as exigências são muito grandes. E agradecer a equipe da FAPESP, que ajudou na organização dessa reunião, particularmente a Irina. Senão a gente saiu daqui às 5 da tarde. E obviamente a equipe Cielo, que sem a equipe Cielo a gente não estaria aqui. Um destaque para o Alex, né,